Vamos agora à palavra de Deus com o título É Bíblico Orar pelos Mortos? Capítulo 9 do livro de Hebreus, versículo 27, lemos: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Prezados ouvintes, sem qualquer intuito de crítica, mas apenas como ensino baseado na palavra de Deus, nós queremos dizer que a prática de orar pelos mortos, ela não tem apoio na Bíblia Sagrada. Se não tem apoio, você perguntaria, por que então se pratica ou se estabelece o dia 2 de novembro de cada ano como dia de orar ou rezar pelos mortos? Nós queremos dizer que, historicamente, essa prática começou no 5º século depois de Cristo, quando a igreja passou a dedicar um dia específico do ano para rezar pelos seus mortos. Agora, o ponto de vista bíblico é o que nós acabamos de ler há pouco. A Bíblia é absolutamente clara ao afirmar que após a morte só nos resta o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, ensina também que toda e qualquer decisão por Cristo só pode ser tomada em vida, o que, por conseguinte, nos leva a entender de que não existe fundamento bíblico para interceder a favor dos mortos. Queremos ser honestos na nossa colocação e dizer que realmente na Bíblia católica, em 2 Macabeus, ou segundo livro de Macabeus, melhor dizendo, 12:44, há a feitura de uma coleta para rezar em favor dos soldados mortos em batalha. Queremos dizer, porém, que estes livros, que são 7, além da Bíblia comum, que nós temos 66 livros, estes 7 livros são chamados livros apócrifos, que foram acrescentados em 1546 no Concílio de Trento. Por conseguinte, a Bíblia não apresenta nem o primeiro, nem o segundo livro de Macabeus, como também não fala nada do livro de Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico e esses 2 livros mencionados. De modo que, segundo a interpretação da Bíblia, ela nos diz que a salvação de uma pessoa depende única e exclusivamente da sua fé na graça salvadora que há em Cristo Jesus, e que pela fé seja declarada durante a sua vida na terra. Diz o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ora, se a salvação está inteiramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é necessário que antes de falecermos, façamos uma confissão da nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. Dizem assim esses 2 textos: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Incluímos mais o versículo 13 do mesmo capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Ora, necessariamente, para confessarmos com a boca que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador, só podemos fazê-lo em condições de estarmos vivos e não depois de mortos. Não haverá esta oportunidade, esta condição para nós agirmos depois de mortos. Ainda encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, falando acerca de Jesus, diz que ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ora, Jesus Cristo, quando nos salva, ele nos salva inteiramente, significando isso que não são necessários caminhos ou situações de paralisação depois da morte, num lugar, por exemplo, conhecido como limbo, como purgatório, como reencarnação, para que seja completada alguma obra em favor nossa, já falecidos, que nos venha permitir entrar no céu. O texto está dizendo que Jesus pode salvar perfeitamente, que significa completamente, levando a pessoa para o céu imediatamente depois da morte. E alguns exemplos citados na Bíblia, nós dizemos o momento em que Jesus estava ali pregado na cruz, no meio de dois salteadores. Um, na verdade, zombava de Jesus, dizia: desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós também. Estava escarnecendo, mas o outro reconheceu, durante os momentos que passou com Jesus na cruz, que Jesus era diferente. Repreendeu seu companheiro de crimes, dizendo: nós, na verdade, reconhecemos que estamos pagando, estamos sofrendo pelos nossos erros, mas este nenhum mal fez. E pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi pronta: hoje estarás comigo no paraíso. Ele escapou por um triz, como se costuma dizer. Antes de falecer, conscientemente, ele tomou essa decisão de aceitar Jesus Cristo e clamar a ele por socorro. Ora, o que diz a Bíblia para nós concernente aos nossos pecados? Diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. E no versículo 9, completa: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Completamente, literalmente, Jesus apaga, cancela nossos pecados e não deixa nada, absolutamente nada, para purgar depois da morte. É questão de uma decisão enquanto estamos em vida. Agora, diz o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Vou repetir:
Jesus trouxe à luz, trouxe ao conhecimento, desvendou o mistério da morte. O que acontece depois? Então ele contou, no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Lucas, o que se dá posteriormente à morte física. Diz ele que havia numa cidade dois homens, um mendigo, o outro rico. O mendigo vivia à porta do rico, esperando cair as migalhas que caíam da mesa do rico para comer. E ocorreu que o mendigo morreu. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí está. Você está com vida, está me ouvindo. É uma ocasião oportuna para tomar a decisão que eu considero a mais importante da vida. Jesus fez 2 perguntas a respeito que dará o homem em troca da sua alma, ganhando o mundo inteiro. Que dará? Nada pode absolutamente comprar sequer uma alma, porque a redenção da alma é caríssima. Mas você pode adquirir esta redenção gratuitamente, como diz o próprio Jesus: Vinde a mim, todos, e eu vos aliviarei. Na aceitação de Jesus como Salvador, nós obtemos o perdão, o cancelamento dos nossos pecados. Então quero dizer, concluindo, meu prezado ouvinte, qualquer outro ponto de vista fora do ponto de vista bíblico é inaceitável. Como acreditar, como já dissemos, que os mortos estejam no purgatório, aguardando uma segunda oportunidade para a salvação. Em hipótese alguma, nós, como cristãos, devemos ter uma forma de crer assim. Enquanto temos vida, devemos cumprir a ordem de Jesus de Marcos 16, 15 e 16. Qual é a ordem de Jesus? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então você está à disposição para crer ou não, mas sempre somos responsáveis pela escolha que fazemos. Que você possa tomar esta decisão pessoal e ficar então com a sua salvação garantida por Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Primeira bênção. Segunda, não entrará em condenação. Terceira bênção, passou da morte para a vida.
que você possa aceitar este oferecimento de Jesus em João 5:24. Amém.